Bom, gente, primeiro queria dizer que estou nervosa agora, me sentindo um pouco tensa de falar para todo mundo, mas muito feliz também de estar vendo o Conecta acontecer presencialmente, poder encontrar vocês. Queria agradecer muitíssimo a comissão, né, as meninas que prepararam tudo com muito carinho, está muito legal o evento. E também queria falar que aí no programa teria uma outra professora para apresentar com a gente, que é a Priscila. Ela ia falar um pouco da linguagem jornalística dentro do contexto do CELPE-BRAS, mas ela está passando por um momento um pouco difícil, então ficou comigo e com a Lorena, tá bom? Bom, a gente pensou nesse tema porque a gente sabe que é muito comum que a gente tenha que produzir materiais, né? Sei que todo mundo aqui tem que botar a mão na massa, e os gêneros jornalísticos, eles são muito utilizados, porque é um gênero acessível e ele é muito atual, embora também seja muito efêmero, né? Ele é muito atual, e ele é um material que é um norteador dentro, que deixa, né, a língua dentro do que é mais aceitável pela norma padrão. Então, é um insumo válido e a gente achou que poderia ser interessante falar sobre ele. Quero também dizer que não apliquei essa ideia, só pensei, então também estou trazendo aqui para que a gente possa falar sobre ela. Não sei se a gente vai ter espaço também para conversa, mas a minha parte fala sobre vocabulário, aquisição de vocabulário, então dei o nome para a minha apresentação de a identificação dos processos de formação de palavras numa passada de olhos nas manchetes do dia. E eu vou explicar um pouquinho por que tudo isso. Mas, basicamente, as motivações foram: gêneros jornalísticos, eles são os mais consumidos no mundo, diariamente, todos os dias, né, o tempo todo. Eles estão ou escritos na internet, em jornal impresso, revista, ou eles estão lá na televisão, quando você liga, no YouTube, na rádio também. Então, é o tempo todo muito acessível. E também, só um segundo, porque eu perdi aqui a minha apresentação, então eu não sei voltar para ela. Ok. E ele também tem uma característica interessante, porque ele se tornou, ao longo do século XX, a fonte que dá origem a neologismos, né? Muito mais do que a literatura, o texto jornalístico começou a ter esse papel. Então, eu cito aqui a validação de novos termos lexicais. Tem um artigo do Valente que fala exatamente isso, que com o desenvolvimento da linguagem midiática no século passado, né, são hoje os profissionais da comunicação que mais contribuem com essas novas palavras, né, que entram para o nosso léxico. Então, são essas as motivações. E a etapa do que eu pensei foi trazer para os alunos a possibilidade de se familiarizar com portais de notícias brasileiros, porque muitas vezes eles perguntam, né, onde é que eu leio, onde é que eu acho, o que eu vejo. Então, selecionei duas fontes que eu acho relativamente interessantes, que são Folha de São Paulo e o Nexo Jornal. E foquei também em leitura de manchete, por quê? Porque existe esse negócio desse paywall. Então, às vezes, você quer trabalhar um texto específico e as pessoas não têm acesso, porque tem que pagar, né? Então, a ideia desse trabalho seria só com manchete. Então, a ideia é que os alunos, junto com o professor, façam uma seleção de palavras desconhecidas nas manchetes, ou palavras novas, e verifiquem se existem essas palavras nos dicionários. Então, são essas as etapas iniciais. Uma outra coisa que eu acho válido falar também, quando a gente fala de formação de palavras, né, se a gente olha um pouco o que tem nos manuais, normalmente é uma lista de palavras, sei lá, derivação por prefixação, e aí tem lá uma lista um pouco sem contexto, né, você não vê muito aplicado, não precisa refletir de fato o significado daquilo, é só entender o que é que você tem que colocar antes da palavra, enfim. Então, também fica aqui uma crítica para mim, que eu trouxe um exemplo do plural, português pluricêntrico, onde a gente trabalha um pouco com derivação, e eu que fiz essas
essas atividades. Então, aqui a gente tem, primeiro, uma tirinha que os alunos têm que ler, depois, entendeu, legal, agora olha aí para a palavra feliz e infeliz, o que acontece com elas. Só para, no fim, eu ir lá e falar assim, olha, a prefixação, parabéns, agora dê outros exemplos, né? Então, muitas vezes é isso. E eu acho que funciona, na verdade, assim, né? Eu tô rindo, mas tem uma validade. Mas quando a gente fala da análise da manchete, né, tem um contexto muito mais amplo por trás, que é realmente a notícia, né, assim, e eu acho que existe também, e é importante se falar sobre isso, uma leitura de manchete, né, assim, as pessoas hoje, elas não leem, elas emitem a opinião delas baseadas em manchetes e pode estar tudo ali escrito, inclusive coisas que não é exatamente o que você vai encontrar dentro da reportagem, né. Então, eu acho que a ideia da manchete é legal porque ela traz essa possibilidade da pessoa ir além, né, do só assim, qual que é o significado disso aqui? Outros exemplos de palavras assim. Não, tipo, o que significa essa palavra nesse contexto, né? E aí ela consegue pensar um pouco melhor a formação das palavras. Então, só sobre o dicionário como material didático, eu acho que existe também bastante preconceito, né? Não sei se vocês têm o hábito de usar dicionário na aula de vocês, se vocês estimulam, se é uma coisa que vocês acham importante, ou se vocês acham que é velho, né? Demodé, enfim. Mas eu acho que existe um preconceito, e existindo um preconceito, também tem uma subutilização, né? Às vezes ele pode ser bem interessante para alguma atividade que se queira propor. Então, eu trouxe um trechinho de um artigo dessas autoras, aí, Hoffling, Silva e Toschi, no qual elas dizem: acreditamos que o dicionário, além de servir como material de apoio e consulta, tem grande potencial para ser elevado à categoria de material didático utilizado durante a aula, em atividades como desenvolvimento de vocabulário, gramática, pronúncio, uso de língua, cultura, leitura e interpretação de texto. E aí tem esse grifo meu no desenvolvimento de vocabulário, porque seria o foco, né, desse levantamento que eu fiz. Então, enfim, tem várias palavras que não são dicionarizadas, porque existe todo um processo lexicográfico pelo qual, né, as palavras têm que passar. Então, tem a monitoração de uma nova palavra, o quanto ela é repetida, o quanto as pessoas começam a aceitar, gera um banco de dados, né? A pesquisa é criada para ver quais que são os significados daquelas palavras, só para ir, então, entrar no dicionário, primeiro hoje em dia online, né? Até chegar num impresso que às vezes já sai, já está velho. Então, é um processo demorado. Mas também tem aqueles dicionários que as próprias pessoas explicam que são as palavras, né? Eles estão disponibilizados online, como o dicionário informal, que é um dos que a gente vai usar aqui. E aí eu acho que é importante falar, né, que para o estudante de uma língua estrangeira, encontrar algumas palavras não dicionarizadas é um desafio, porque aí seria fácil se eles pudessem olhar já, é isso, pronto, resolvido. Mas quando não é dicionarizado e eles querem entender o que é aquilo, eles têm que, né, ir lá para a intuição, para o que eles conhecem, o que eles sabem de processo, até mesmo intuitivo, tipo, sem eles terem essa consciência que a gente está falando de derivação ou de composição. Né? Então, é bom que eles encontrem essas palavras que não vão estar disponíveis ali para eles tão facilmente. Então, para fazer esse levantamento, eu consultei as palavras que foram encontradas, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, no Volpe e no dicionário informal. O Volpe tem uma característica muito interessante que é, eu só falo se essa palavra existe ou não. Tipo, se você quer saber o significado, procure em outro lugar, né? E o dicionário informal também tem uma característica curiosa, que é, já que as pessoas que dizem, né, qual que é o que elas significam, tem um pouco de tudo. Então, também você encontra umas coisas meio absurdas. Mas, enfim, só para falar um pouquinho deles, também queria comentar uma coisa. Eu fiz esse levantamento em maio, e aí, como eu vi que aqui era um pouquinho pequena a tela, eu fui revisar os slides para deixar maior, para vocês conseguirem enxergar. E aí eu vi que várias palavras que antes não estavam no Volpe entraram.
Aí eu, ai, não acredito. Eu tive que refazer, assim, dar uma conferida. Por quê? Porque eles atualizaram, cara. Eu fiquei chateada. Feliz, porém chateada. Então, o VoLP, essa apresentação é da comissão mesmo de lexicografia, né? Lexicografia. E aí eles falam que o VoLP contém mais de 382 mil entradas, as classes gramaticais e informações suplementares precisas e breves, bem breves. E ele faz o registro oficial das palavras da língua portuguesa, com especial atenção à sua vertente brasileira. Ele é continuamente atualizado por especialistas do idioma, com base no uso extensivo de corpora e nos avanços da análise e processamento de informações. Já o dicionário informal, ele é gratuito, está lá na internet para todos, e as palavras são definidas pelos usuários. É uma iniciativa de documentar online a evolução do português. Não deixe as palavras passarem em branco, participe definindo o seu português. Então, também, assim, às vezes é muito do que a pessoa entende daquela palavra naquele contexto, né? Não necessariamente do que a pessoa quis dizer. Mas, enfim, gente, eu vou passar para o levantamento. Então, o que eu fiz? Durante uma semana, para mostrar também que, assim, tem muita coisa. Foram só 7 dias de análise, só das manchetes. Na Folha de São Paulo, a versão online, às 18 horas, quando dava 18 horas na Itália, eu entrava e dava uma olhada em todas as manchetes que estavam lá disponíveis e fazia a mesma coisa com o Nexo. A Folha tem muito mais, acho que, gente trabalhando também, porque tem muito mais notícia, muda muito. Às vezes, do Nexo eu entrava no dia seguinte, ainda eram as mesmas reportagens do dia anterior, né? Mas, enfim, foi essa metodologia aqui para esse levantamento. Então, vou começar trazendo o levantamento da Folha de São Paulo. Enfim, vou trazer, e não sei, depois se quiser falar para vocês o que eu achei. Então, a gente tem aí, Dória e Rodrigo Garcia se encontram em meio a climão, mas evitam polêmicas. Então, tem aí o climão, né? Eles colocaram entre aspas, para dizer que não é uma palavra talvez dicionarizada, não sei qual foi a ideia deles, mas aí eu coloquei aqui, esse triângulo para baixo é tipo um V, do VoLP. No VoLP não tem. No dicionário informal tem, porque é óbvio que um brasileiro vai lá explicar o que é um climão, né? Tipo, a gente está sempre falando o que é um climão. Só que aí também, eu até tirei o exemplo que a pessoa deu, porque ele era horrível. Mas aqui na explicação do dicionário informal tem expressão usada para se referir a uma situação tensa, geralmente envolvendo algum tipo de vergonha alheia. Então, aquela coisa meio, né, questionável. Mas, enfim, então tinha climão, tinha também reality show, e aí, cara, a gente tá em 2022, isso significa, tipo, 22 anos de A Casa dos Artistas e Big Brother 1, né? Tipo assim, é uma palavra que já está no vocabulário do brasileiro há muito tempo. Não encontrei no dicionário informal, mas no VoLP tem, e tem só, a única diferença, eu fiz essa marcaçãozinha porque eles colocam com hífen, né, e no jornal saiu sem. E aí uma coisa também que eu percebi no VoLP, quando é normalmente de origem estrangeira, eles colocam, as palavras de origem estrangeira entram com mais facilidade ali, eles aceitam melhor. Então aqui também era para vocês verem um pouco como é a entrada, né, no informal e no VoLP. Aí tinha também lá subcelebridades e branding. Também nenhuma das duas você encontra, não? Gente, mas farofa é o nome da festa, não? E farofa tem, se você procurar na internet, talvez. Mas nesse sentido? Não vai estar com essa acepção, né? Mas vai estar lá, farofa. Subcelebridade, cara, a gente fala muito. Não tem nenhum dos dois, né? Tipo, é subcelebre. Aí também tinha multitela, que eu acho que é uma coisa que todo mundo teve que virar multi, né? Acho que ninguém mais só que eu aqui com as minhas duas. Eu tô vendo a mesma coisa nas duas telas, mas eu tô com duas telas. Então, multitela também não tem, não consta. Sobre o tweet,
você encontra, na verdade, no Volpe, mas você encontra ele escrito do jeito brasileiro, né? T-U-I com acento agudo, T-E. E no informal você encontra os dois, que ele fala tweet ou tweet, escrito do jeito brasileiro, né? Também, por exemplo, algumas como microplástico, que fica muito fácil para um aluno decifrar, porque ele conhece plástico, ele conhece micro, né? Ele consegue fazer isso. Mas não consta, tem no Volpe, não tem no informal, por exemplo. Anti-aborto também. Você encontra tipo anti-abortivo, mas para você falar do professor anti-aborto, né, isso como um adjetivo para ele, desculpa, não encontra nenhum dos dois, nem no Volpe, nem no dicionário informal. Também uma outra palavra muito interessante é a motociata, né, que se popularizou aí nos últimos tempos no Brasil. Não encontra, não tem a entrada dela no Volpe, mas tem no dicionário informal, que eu acho que a galera achou importante falar. E é interessante também, por exemplo, eu dei uma pesquisada para entender um pouco da formação dessa palavra, né? O sufixo é esse ata, de ação, mas normalmente esse sufixo ele seguiria a ideia de passeata, né? E carreata. Então seria tipo motociata, S-S-E. Só que a gente fala tipo motociata, tipo passeada até que a gente fala, né? Passeata. É porque parece que já é com I. E aí a gente já virou motociata e é como é. Tipo assim, você não vai encontrar motociata. É motociata. Mas ainda não entrou no Volpe. Também tem essas que são bem estrangeiras, né? Por exemplo, a Big Tech não tem em nenhum dos dois, mas incrivelmente Fintech, e deve ser por causa desse Nubank, tem no Volpe, tá lá. Né? A Big Tech não entrou, Fintech entrou. Também o Nem tá lá. E aí não encontra, gente, no Volpe, mas encontra essa explicação deste fenômeno muito curioso no dicionário informal. Então, essas daqui são as entradas... desculpa, tem mais uma. Tem também, agora, essas de sigla, tipo, não acha LGBTI, por exemplo. Nem no Volpe, nem no informal. Não encontrei. Curioso, né? E também nem LGBTfobia já achei. Aí eu tirei, ela era uma dessas que eu fui revisar e eu, caramba, colocaram. Tipo, palha. Mas a sigla em si, não. Embora seja muito popular. E aí, já no levantamento do Nexo, também ocorreram algumas coisas curiosas. E é bom porque, como foi na mesma semana, né, a gente entende o que estava acontecendo neste período ali, no Brasil. Então, Pix não entra. E é uma forma de pagamento, né, que todo mundo usa agora. Não tem nenhum dos dois. Oi? Como? Priscila não usa Pix? Não fez seu Pix? Não tem, porque eu acho que nem no informal. Deve ser aquelas... Tem que saber o que é. Não é possível que alguém tenha ido pesquisar o que é Pix, né? Alguma coisa assim. Não colocaram. Mas é isso. Sim, não vai saber. Mas aí que tá também. Você pode editar, coloca, né? Assim, faça você, aluno, que você agora sabe o que é um Pix, bota lá pra gente, né? Já vou colocar agora não, Camila. Coloca aí. Sim. Tá, não, gente, eu não sei o que é, mas a gente vai chegar em algum momento aí pra bater um papo. E aí, o LGBTfobia já errei, ela também não tá. Ela tá no informal só, mas também não tá no Volpe. Gente, desculpa, é que muda aqui, não muda no meu. Eu tenho que ficar passando. Bom, também bolsolões, que eles já colocam aí, né, entre aspas, e tem todo um contexto, né, tipo assim, pra você entender o que é o bolsolão e que essa ideia que vem de mensalão e que essa ideia é associada à corrupção, você tem que entender todo um rolê brasileiro, assim, por trás
da coisa, mas nenhum dos dois tá, e mensalão tá. Mensalão tem nos dois. Então, talvez, ou é necessário que se fale mais para eles aceitarem, poderem colocar, ou talvez entre daqui a um tempo, não sei. Bom, então aqui também, como eu tinha comentado, né, quando é de origem estrangeiro, o Volpe coloca com mais facilidade, então burnout tá, não tem no informal. E o MAMI tem nos dois, mas eles colocaram, né, entre aspas. Então, talvez para indicar, não é uma coisa muito usual da nossa... A Tamis pode falar um pouco mais sobre este sabor, é japonês, né? Vem do japonês. Uma outra palavra também, que entrou, essa não estava no Volpe, ela entrou no Volpe, nessa revisão que eu fiz. É o neurodivergente, mas ela ainda não está no informal. E o maximalismo, que está no Volpe, também não estava antes, entrou e não está no dicionário informal. Também tem mais algumas, poucas, que é tecnotopia, e você pode falar assim, gente, se quiser inventar palavras, a hora é agora, né? Porque é só apoio, tecno e qualquer coisa depois. E tecnonihilismo, não tá nenhuma das duas em lugar nenhum. E a palavra enquadro, eu vou fazer uma observação. É legal também porque muitas vezes a manchete tem a foto, né? O que já dá também um caminho pro aluno nesse processo de decifrar o significado. O enquadro está aí entre aspas. No dicionário informal, você encontra essa definição do enquadro da polícia, né? Tipo, essa abordagem mais violenta e tudo. No Volpe não, porque não tem definição, né? Mas tem lá enquadro, como um substantivo também. Então, você entende que pode ser. Mas o próprio jornal, né, optou por colocar ele entre aspas. Então, esse foi o levantamento de uma semana ali. E aí? Vocês perguntaram, né? E faz o que com isso? O que é que os alunos podem fazer? Então, o que eu tinha pensado? Para o aprendente, né? A influência da morfologia lexical nesse processo de aquisição vocabular, ele é imenso, assim, é bem importante. Aprender vocabulário não é só memorizar, né? Você compreender partes da palavra, né? Que compõem a palavra, então são interessantes. Então, eu vou passar primeiro para essa possibilidade 2 aqui, que é atividades de formação de palavras. Eu acho que faz sentido que nem aquela lá que eu critiquei, né? Pode ser interessante pegar, essa palavra foi formada assim, outras palavras poderiam ser formadas dessa forma, né? E inventar lá as próprias palavras. E uma outra possibilidade seria a produção do texto lexicográfico, que é uma coisa que normalmente ninguém faz. Eu lembro até da professora ontem, que é daqui da universidade, falando, olha, você também tem que fazer, assim, nunca precisei traduzir a Bíblia de novo, né? Talvez a gente pense, nunca vou precisar escrever a definição de uma palavra em algum lugar. E aí, de repente, um monte de designer tem que fazer aquelas blusas, tipo assim, autonomia, e aí você bota as acepções do dicionário, né? Ou você tem essa possibilidade de ser o responsável por escrever a definição dentro de um site como é o dicionário informal. Se você entra no dicionário informal, escreva aqui a sua acepção, ou você dá like numa que alguém faz, ou diz, não, essa tá ruim, né? Já tem, assim, uma interação um pouco maior. Então, poderia ser uma coisa que os alunos poderiam fazer, tanto monolíngue mesmo, ou talvez uma tradução bilíngue. Tipo, como é que eu vou traduzir nem? Né? Tipo assim, a geração que não trabalha nem estuda. Alguma coisa assim, né? Pode ficar como um recurso. E aí, eu acho que deve ter várias outras possibilidades, mas eu encerro aqui com esse outras quais vocês, né, têm ideias, vocês fariam alguma coisa. Então, é isso que eu tenho para falar. Bom dia, Brasil, né? Boa tarde, Barcelona. E um alô para todos os que nos assistem de outros lugares. A minha comunicação vai ser um pouco mais um convite à reflexão do que uma proposta de atividade como a Camila fez, mas vamos lá. Então, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, manual da redação da Folha de São Paulo encontra os manuais de PLA.
Bem, a nossa comunicação se propõe à análise de um recurso essencial para a redação jornalística da grande imprensa, a saber, o manual de redação, tecendo um breve comparativo com temas tratados em nossos manuais de ensino de português como língua estrangeira. Como já foi adiantado pela Camila, né, em nosso ofício, veículos já consolidados na imprensa nacional são fontes consultadas não somente pelo crédito que tem quanto à fidedignidade da notícia veiculada, mas também por sua pretensa qualidade redacional. É válido mencionar que existem manuais da redação de vários veículos, tais como, por exemplo, eu trouxe aqui da Rádio CBN, do Estadão, também do Globo, do jornal o Globo. Porém, o manual da Folha de São Paulo, que é o que a gente está trazendo aqui, é o que mais tem reedições, né? O mais recente, por exemplo, esse daí, ele foi publicado ano passado, e o da Globo, eu vi, a última edição que eu vi, que eu tenho conhecimento, é de 1999, só para se ter uma ideia. E esse manual de redação que eles chamam manual da redação, né, correspondendo ao local de trabalho dos jornalistas, né, ele é notadamente adotado não apenas em contexto interno, né, da Folha, mas também por editoras, empresas de publicidade e outros agentes de comunicação. Eu mesma trabalhei como revisora numa empresa de cursos online e a nossa equipe dispunha desse manual como referência. Felipe Esteves, né, um pesquisador que trata do assunto em um artigo que analisa a linguagem discursiva e a relação da linguagem discursiva com os manuais de redação jornalística, ele observa que esses guias, eles apresentam esse tipo de enumeração de regras, e ora ele se posiciona na via de que o manual está descrevendo a língua jornalística, ora na via de que ele está se apresentando como a língua deve ser. Esse autor também os compara às gramáticas, dizendo que nelas encontra-se uma língua imaginária que acompanha a seguinte diretriz de sentido, nas gramáticas. A língua apresentada é um estado de língua, e também que esse estado de língua é aquele que deve ser aprendido, ensinado e tornado norma. Esteves conclui que existe, portanto, uma proximidade entre os lugares da gramática e do manual de redação jornalística. Logo nos primeiros capítulos do manual, encontramos várias diretrizes aos jornalistas da Folha, né? Entre as quais, uma que vai de encontro justamente ao tema do domínio da língua portuguesa. Eu sei que deve estar bem pequenininho aí para vocês, mas eu trouxe aqui um zoom, tá? Então, diz assim: domine a língua portuguesa. A Folha deve manter a norma culta como referência para a produção do texto, sem deixar de ser permeável ao registro da língua viva. Espera-se que o jornalista conheça a gramática e encontre a linha de equilíbrio entre o tom formal e o coloquial adequado a cada situação. Recomenda-se parcimônia no uso de recursos estilísticos inusuais, seja lá o que isso quer dizer, né, na concepção deles, que devem servir a uma exposição atraente dos fatos, não a aventuras pseudoliterárias. Adorei essa parte, bem poética. Tal prerrogativa, né? Essa prerrogativa reforça a citação do Esteves, né, que equipara hierarquicamente o guia a uma gramática propriamente dita. Dito isto, sendo o foco da nossa mesa o uso de textos jornalísticos no ensino, nessa comunicação lançaremos mão do manual da redação da Folha de São Paulo e observaremos o que este prescreve
buscando ressaltar confluências ou disparidades com o que dizem os livros didáticos. E aqui eu trouxe alguns velhos conhecidos para nós professores: gramática ativa e o falar, ler e escrever, e suas implicações em aulas de PLA que trabalhem com o insumo jornalístico. Então, por que esses materiais, né? Eu escolhi esses 2 materiais, sobretudo, porque eles trazem um conteúdo, uma estrutura, né, do livro, dos exercícios, né, predominantemente estrutural na abordagem da gramática. Então, foi o meu norteador para a escolha dessas obras, dessas literaturas. Então, para começar, vejamos aqui, né, um exemplo do Manual da Folha de São Paulo, que tem uma seção destinada especificamente para a língua portuguesa, presumindo o domínio gramatical de seus jornalistas. Então, diz aí, no finalzinho, a Folha espera que seus profissionais conheçam a gramática da língua portuguesa. Acho que é válido lembrar, só um adendo aqui, que o manual da redação, eles até colocam da redação em vez de redação, como nos outros jornais, né? Ele não trata exatamente, propriamente da qualidade redacional em termos gramaticais. Isso é só uma das categorias que o manual traz. A grande parte do manual é mais um manual de boas maneiras do jornalista, assim, se podemos dizer, no sentido de quais termos podem ser usados, qual seria a melhor forma de dar um furo, ou então de citar alguma pessoa, na ordem dos fatos, qual seria a melhor estrutura do texto e também do conteúdo da informação em si, né? Então, eu até recomendo aí aos colegas para trabalhos futuros, né? Eu acho que tem muitas coisas interessantes, principalmente para serem avaliadas, né? Principalmente quais são os termos politicamente corretos, né? Então, eu acredito que tem muito caldo aí nesse material. Mas o nosso foco aqui no trabalho é na questão, na abordagem da língua portuguesa. Então, é o caso, então, da seção que fala sobre os pronomes átonos e a colocação pronominal. O temazinho complicado para a gente, né, enquanto professores de PLA, né? O manual diz que, na maioria das situações, a tendência é colocar o pronome antes do verbo. Uma clara admissão da próclise como via de regra. Mas o manual vai além, listando as regras de colocação pronominal em uma tabela, tal qual uma gramática o faria, né? Então, eles colocam aí todas as regrinhas, né? Eu sei que a visualização não está muito clara por aí, mas eu posso destacar alguns pontos interessantes, né? Como, por exemplo, as prerrogativas para ênclise, né? Ênclise no início de orações, em orações imperativas afirmativas, ou com um gerúndio, por exemplo. A mesóclise, a famigerada mesóclise, né? Por sua vez, ela não é totalmente rejeitada. Admite-se o seu uso desde que seja em textos de opinião. Olha que interessante. Cuja responsabilidade, né, a gente bem sabe, é dos colunistas, né? Então, basicamente, eles dizem assim: olha, por favor, não coloquem esse bagulho aqui, né? Deixa lá para falar para citar uma fala do Temer, enfim. Mas nas colunas, né, já que os colunistas têm uma certa liberdade sobre o conteúdo dos seus artigos de opinião, né, então
eles deixam mais flexível para esse caso, o uso da mesóclise. Indo para os nossos manuais, o Gramatica trata do tema nas unidades 43 e 44, mas sua ênfase não são as regras de colocação pronominal. Observem aí, os pronomes, eles estão dispostos nas tabelas e representados em exemplos avulsos, sem explicação alguma sobre o seu posicionamento ou nada do tipo. Então, temos aí alguns exemplos. Nesses casos, observamos a necessidade da mediação do professor para ampliação do conteúdo, uma vez que a mera leitura das tabelas e exemplos não é suficiente para uma compreensão global de um tema tão complexo e que, sobretudo, para os alunos falantes de línguas românicas, é o que predominantemente desperta maior interesse. Eu não sei da experiência dos outros colegas, né, mas no meu contexto, vale lembrar que eu estou no contexto de imersão, né, alunos estrangeiros que moram aqui no Brasil, a maioria chega com essa dúvida, a maioria dos alunos de línguas românicas, né, do francês, do espanhol. Professora, não entendo como é que vocês usam os pronomes, por favor, me ensina os pronomes. E é sempre aquele momento em que eu dou uma choradinha por dentro, assim, mas ok, vamos lá. Então, a única vez em que a gramática ativa se aventura a uma pequena explicação é quando aborda os pronomes de objeto indireto, ao falar da ordem dos objetos. Aqui, né? Como vemos aqui, então observem que em nenhum momento o livro aborda as regras para ênclise, apenas lança os exemplos à valia do seu leitor. Então, é aquela coisa, para bom entendedor, meia explicação basta, né? Então, o aluno que lute. E agora vamos para o FLE. Então, no FLE, a gente encontra essa temática nas unidades 6 e 7. E antes, eu preciso fazer uma observação, que eu peço desculpas de antemão para vocês, porque eu não tive tempo hábil para conferir a mais nova edição do Falar, Ler e Escrever de 2020. Acho que é importante ressaltar isso. Os exemplos que eu trouxe aqui são da edição de 2006, que é uma velha conhecida de muitos. E eu acredito, né? Pelo menos eu quero acreditar que as autoras já devem ter atualizado a abordagem, então essa retificação fica prometida para um trabalho futuro, tá, gente? Bom, vemos aqui algo ainda mais resumido que a gramática ativa, uma vez que o livro não oferece tantos exemplos, né? Antes, o manual já coloca o aluno diretamente diante da prática. Os exercícios já dispõem as lacunas no lugar exato de sua aplicação, cabendo ao aluno a única responsabilidade de associar o pronome à flexão adequada do objeto, né? Se singular, plural, se masculino, feminino. Então, aluno, é com você, né? Aqui estão os pronomes, se vira, né? Mais ou menos assim. Nesse slide, eu chamo a atenção ao caso dos verbos terminados em M, que nem ao menos é mencionado no exemplo. Eles nem, por exemplo, não tem nenhuma menção. Olha, gente, quando o verbo for mencionado ou for terminado com M, a gente vai fazer essa adaptação. Não tem isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem simplesmente escrito pronomes pessoais 4 e um box aí, uma tabela com alguns exemplos. Eles viram um ladrão, eles viram no, né? Exemplos de substituição do substantivo com o pronome, e é isso, né? O aluno que tenha que fazer essa implicação da lógica para o uso do objeto, tal como esse exemplo aí diz, né?
No gramática ativa, voltando lá, a gente tinha a menção para a categoria de verbos que admitiam tal finalização, mas apesar de não estar explicitado, observem aí, não sei se dá, mas tentem pelo menos, que todos os exemplos eles eram com ênclise, para o caso de evitar o uso do pronome no início de frase. Mas isso a gente só chega a essa constatação depois de uma certa, né, leitura. A gente precisa também de uma certa autonomia para entender isso, né? Então, no gramática ativa tem a menção, formas verbais terminadas em M, mas todos os exemplos, eles ocorrem de modo a evitar o pronome no início de frase. Bom, Lorena, então... 5 minutos. Diga. Ah, tá, nossa. Vou tentar ir mais rápido. Então, explicado o conteúdo para o aluno, né? Você vai querer um material autêntico para mostrar tal conteúdo na prática. Então, você recorre a um artigo ou notícia de jornal e pode ser que você se depare com algo assim. Isso é da notícia Entenda a proibição do uso do celular em cabines de votação. Quem estiver com o aparelho deve deixá-lo, então, infinitivo, pede ênclise, na chamada mesa receptora antes de se dirigir. Nesse caso, antes de, né, como por ser preposição, aí nesse caso seria opcional, poderia ser tanto ênclise quanto próclise, mas a gente lembra que lá na folha a prerrogativa é de que sempre, assim que for possível, use-se a próclise. Aqui temos um tema da atualidade, a varíola dos macacos, né, com a próclise a levou, validando o comprometimento da notícia com o que é prescrito no manual. Até encontrarmos isso, né? Peraí, isso aqui é outra... Não, é a mesma slide, peraí, aqui. Até encontrarmos isso aqui, né? Que aí eu pergunto, flexibilização da folha ou falta de atenção, né? A crise gerada pelas falas de Arthur levou ele a abdicar da sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, etc. Bom, seja flexibilização, seja falta de atenção, é necessário fazermos uma reflexão sobre a coerência entre o que ensinamos, com o que ensinamos e o produto disso em um material autêntico, tal qual uma notícia de jornal. Mas outros questionamentos também são cruciais. O para quê e o para quem. A mesma Folha de São Paulo lançou em 2022 uma websérie intitulada Folha Explica, eleições de 2022, com o intuito de ilustrar melhor aos leitores conceitos básicos sobre o período eleitoral a fim de evitar as fake news. O vídeo, que não deixa de ser um tipo de texto, revela uma certa flexibilidade com relação às estruturas frasais adotadas. Eu tinha colocado para a gente assistir, mas eu acho que não vai dar tempo, então fica aí a sugestão para vocês. É uma série, inclusive, interessante para se usar em sala de aula, nesse contexto agora que a gente está vivendo de eleições, período eleitoral. E ela explica, tipo assim, eleições for dummies, né? Ela explica bem interessante. Nesse vídeo, a gente observa que a jornalista, ela usa uma linguagem mais coloquial, tem até estruturas como vamos, né? Ao invés de vamos, e tão, eles estão, ao invés de eles estão, e por aí vai. Afinal, né, qual seria a utilidade de se seguir a norma padrão em um texto que se propõe a esclarecer um tema que para muitos é considerado bastante complexo? Peraí, opa. Bom, já teve um spoiler aí para vocês. Concluindo, né, podemos perceber nesses breves exemplos que ainda existem desafios para o professor de PLA no trato da gramática associado a um insumo jornalístico.
Eu percebo que os nossos alunos têm como anseio predominante, né, o falar como um brasileiro, ou ao menos evitar soar mecânico, robótico, como alguns manuais assim o propõem. Então, retomando a citação do Manual da Folha, eu defendo que, assim como a redação jornalística, o ensino de PLE, de PLA, deva considerar a norma culta como referência, mas sem deixar de ser receptivo ao registro da língua viva. De todo modo, percebemos que o professor é peça fundamental para o enlace desses elementos, né? A amarração desses elementos, conteúdo gramatical, material didático de apoio e insumo autêntico, aparando as arestas que, porventura, possam surgir ao longo desse processo, né? Então, para isso é primordial haver cuidadosa reflexão para obter as respostas aos o quês, comos, quens e para quês da sua prática pedagógica. Então, eu encerro essa apresentação com a citação de Júdice: observar, recortar, articular e capsularizar o cotidiano disperso por uma infinidade de textos em circulação em nosso contexto para oferecê-lo a aprendizes e candidatos, aqui ela fala do caso de candidatos ao CELP, exige uma boa dose de conhecimento, sensibilidade e habilidade. Então, fica aí a reflexão para nós.